Diz assim a palavra do Senhor: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que o levasse após Jesus. E seguia numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque sentimos a tua presença e temos a convicção de que teu Espírito Santo já está falando conosco. Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos que ela tem parte principal na nossa adoração. Quando louvamos, falamos contigo, mas agora a tua palavra falará conosco. Seja o teu Espírito, Deus, nenhuma outra palavra, mas o teu Espírito falando aos nossos corações. Seja assim para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, costumeiramente eu sou surpreendido por textos simples, que tem como pano de fundo personagens, as figuras mais inóspitas, mais interessantes, mais casuais, da qual ninguém daria nada ou ninguém esperaria alguma coisa, como é o caso desse texto, e em particular deste homem chamado Simão, uma figura casual que transitava no seu caminho, cuidando da sua própria vida. A última coisa que imaginava e desejava era arrumar algum problema para si. Na verdade, ele estava arrumadinho, perfumado, vindo do campo, com um desejo profundo de, com a sua família, adorar ao Senhor, porque era Páscoa. E aí, nesse momento, queridos, que esse homem chamado Simão, provavelmente um comerciante, que estava cuidando aí nesse momento da sua vida, talvez dessa possível relação comercial que ele tinha com a Judéia, em algum momento se converteu ao judaísmo. Ele é o que nós chamamos de judeu prosélito. Como era Páscoa, e como ele havia se convertido ao judaísmo, ele vem a Jerusalém. Esse camarada está simplesmente desejando adorar ao Senhor, cumprindo aquele ritual religioso que todos os judeus faziam. Mas nesse dia é diferente. Jerusalém está meio conturbada, há muita movimentação nas ruas, e ele provavelmente percebe que aquela movimentação nas ruas não era aquela movimentação natural da Páscoa, onde todos vinham para adorar no templo ao Senhor, mas havia algo estranho, havia muita murmuração no ar, as pessoas se aglomeravam na rua, e provavelmente ele vindo do campo e chegando na cidade, ele toma conhecimento então, algo que já era notório a todos da cidade, que estava em andamento uma crucificação. 3 homens estavam sendo crucificados e provavelmente iriam passar por ali. Não era o desejo dele parar, porque ele vem com o propósito de adorar o Senhor, mas ele para, porque todos param, porque a rua é intransitável, porque todos esperam aquele cortejo. E ele percebe que no rosto das pessoas há uma mistura de sentimentos, porque há aqueles que lamentam, que choram, provavelmente um daqueles então era muito querido, mas também há no rosto dessas pessoas muito ódio. Aqueles que estavam sentindo muito prazer com aquele acontecimento. E ele está lá, com a sua família, pronto para ir adorar o Senhor, esperando que aquele cortejo, que aqueles romanos passassem. Ele está ali com a família, e esse negócio de curtir a morte de quem quer que seja não estava na sua agenda. Ele queria adorar a Deus, mas algo mais forte o prende ali. Talvez ele não saiba explicar, mas ele espera que aquele cortejo passe, e aquele cortejo se aproxima, e a imagem não era nada agradável, nunca era. Uma crucificação nunca é uma imagem agradável, sobretudo porque Lucas diz que ele vinha do campo. Então provavelmente a gente pode imaginar que ele estava ainda no início da cidade, e Jesus vem lá do pretório, anexo ao palácio de Pilatos, quase no meio da cidade. E se está certo esse pensamento, significa que Jesus já vem aí quase 1 hora, 1 hora e meia de crucificação, embaixo de açoites e carregando aquele madeiro.
A cena não seria nada agradável para ele e sua família, mas algo o prende ali. E o cortejo chega. A debilidade de Jesus é muito forte, é visível. E quando ele pensa que aquilo ali é só mais um cortejo, que aquilo vai passar, e que a vida dele vai voltar ao normal, e ele vai seguir ao propósito original que o levou a Jerusalém, tudo se volta contra ele. Imagine, tanta gente olhando o crucificado, aquele que provavelmente era o que a maioria das pessoas fitavam com os olhos, alguns com emoção, mas outros com ódio, tomba na presença dele, na frente dele. Imagina que situação. Uma pessoa banhada de sangue, tombada na sua frente. E aí ocorre um problema sério, porque apesar da debilidade física, aquele homem não podia morrer ali, porque senão os soldados seriam acusados de torturadores. Eles eram apenas o comboio de transporte, eles não eram os algozes, eles não eram os meirinhos, eles não eram os inquisidores. Aqueles condenados tinham que chegar para morrer no Gólgota e não no caminho, porque senão abriria-se um processo e a culpa seria deles. Mas o que fazer? Esse homem tombou, ensanguentado, não tem mais condições de continuar carregando aquele madeiro, e nenhum soldado vai se humilhar e se sujar para segurar aquela cruz. A multidão para. É uma cena de poucos minutos, mas todos ficam esperando qual será a reação daqueles soldados. Havia, diz Lucas, que uma multidão seguia. Havia muitos simpatizantes de Jesus. Para qualquer um deles, tomar a cruz de Cristo seria uma honra. Mas interessante, veja como são as coisas de Deus. Os guardas olham para Simão e diz: tu carrega o madeiro. E olha, queridos, é olhando para uma cena como essa, para uma situação como essa, que nos permite todo esse imaginário, toda essa situação, toda essa circunstância, que nós podemos nessa noite tirar lições maravilhosas do que é ser discípulo. Quando nós olhamos para Simão, irmãos, nós podemos aprender de fato o que é ser discípulo. Em primeiro lugar, por exemplo, a gente aprende com Simão que discípulo não é aquele que está perto, mas é aquele que se envolve na obra. E esse é um conceito que precisa estar na nossa mente, irmãos. Jesus tinha 12 discípulos, um traiu, outro negou, os demais fugiram. E na hora que o mestre mais precisa, é de um estranho. É um estranho que vai o ajudar. É um homem que nem judeu era, muito menos discípulo, mas que naquele momento estava disponível para ser usado. Essa ironia nos ensina que nada vale estar perto, de nada vale, irmãos, ter um conhecimento profundo da Bíblia, de nada vale, irmãos, termos privilégio de cargos, ou estarmos todos os domingos na igreja, se nós não estamos dispostos a nos envolvermos. De que adianta tanto conhecimento, tanto tempo de igreja, se não estamos dispostos para servir, para ser usado, para ajudar o mestre a carregar a sua cruz? Não se engane, meu irmão. Há muitas pessoas fora da igreja que provavelmente estão sendo mais usados por Deus para abençoar do que muita gente dentro da igreja. Porque a gente termina correndo o risco de pensar que o mais importante é estar na igreja, quando Jesus mostra que o mais importante é estar envolvido. Porque discípulo era Simão Pedro, eram os outros discípulos, mas quem ajuda é um homem que se cruza com a cena no meio do caminho. Uma das definições mais extraordinárias do que é ser discípulo, disse a missionária Mary Wood, quando ela disse assim: é impossível salvar uma vida do incêndio e evitar o ardor do fogo. E ela dizia isso definindo o que é ser discípulo. Discípulo não é aquele que segue a Jesus nos bons momentos. Discípulo não é aquele que segue a Jesus naquilo que é fácil de ser feito. Discípulo não é aquele que faz o que tem habilidade para fazer. Discípulo é aquele que está envolvido a colocar a sua vida em risco, se preciso. Salvar alguém de um incêndio é correr a próprio risco de vida, porque pode ser que eu morra naquele incêndio, pode ser que eu não saia daquele incêndio.
O discípulo, irmãos, tem que estar pronto para qualquer urgência, porque discípulo não trabalha quando quer, discípulo trabalha quando é convocado. E Jesus precisava de um discípulo naquele momento, e é Simão, o sirineu, que cruza o caminho e é chamado pelo Senhor. Discípulo, irmãos, tem que estar disposto a qualquer exposição. Não é um agente secreto, nem muito menos um funcionário público que tem horário de serviço. Tem que estar disposto a se expor, porque o texto diz que colocaram uma cruz e o puseram nas suas costas. Significa que a partir daquele momento, quem olhasse para ele e não soubesse do que estava acontecendo, diria: aquele é o criminoso. Tem que estar disposto a se expor, queridos. Mas esse envolvimento não é um esforço temporário, de domingo, de final de semana. Não é uma teatralização, como que enquanto aquela atividade está em execução, eu estou aqui. E acabou aquela atividade, aquela missão, aquele projeto, aquele programa, aquele evento, tudo volta ao normal. Não, queridos. Simão não era obrigado a levar aquela cruz. O sistema romano, de direito romano, é um dos sistemas mais perfeitos da época, modelo para vários sistemas de direito no mundo todo. Ninguém podia ser constrangido, forçado a carregar, sendo livre. Aquilo era pena de criminoso. Quando diz que ele foi constrangido, é que ele foi convocado. Ele não foi obrigado. Ele tinha o direito de, como cidadão livre, de não aceitar. E eles teriam que arrumar outro. Mas Simão, queridos, aceitou. O que mostra que discípulo não é aquele que está perto. Discípulo é aquele que se envolve. Lá em Marcos capítulo 9, versos 38 a 40, diz que João chega para Jesus e diz assim: Jesus, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. E talvez ele tenha dito isso para Jesus, achando que estava abafando. E Jesus disse: olha, não me proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha a mente dos discípulos. É discípulo quem anda com a gente. Eu e você somos relativos. Eu e você somos falhos, meu irmão. Discípulo é quem se envolve com a obra de Cristo. Não é aquele que frequenta a igreja, é aquele que está envolvido com a obra de Cristo. Segunda coisa que você, olhando para a vida de Simão, você aprende. Que coisa tremenda. A gente aprende que o verdadeiro envolvimento enfrenta qualquer situação até ver a vontade de Deus cumprida. O discípulo que se envolve, que tem um verdadeiro envolvimento, é aquele que enfrenta qualquer situação, meu irmão, até ver a vontade de Deus cumprida. Algumas horas atrás, um outro Simão, judeu, discípulo, que andou 3 anos com Jesus, ele negou Jesus porque não aguentou a pressão. Ele negou Jesus com medo porque a morte falou, o medo da morte falou mais alto. Mas sabe o que Deus faz? No meio de toda aquela multidão, Jesus escolhe outro Simão, que não é discípulo, mas que aceita ajudar. E que não é chamado a dar uma forcinha para Jesus, até ele recobrar o fôlego. Olha, segura aqui a madeira, vamos dar 5 minutos para ele descansar, dá uma aguinha, enxuga o suor para ele continuar. Pelo contrário, Simão é convocado para levar a cruz até o fim, até o Gólgota, meu irmão. Restasse o caminho que restasse, ladeiras e descidas, pedradas, escárnios e qualquer exposição, custasse o que custasse. Ele é chamado para se envolver até o fim, a levar a cruz até o Gólgota, e ele aceita. Deus usa quem quer, meu irmão. Os planos de Deus não serão frustrados pela minha indisposição, pela minha incompetência, não serão. É bênção servir a Deus. E essa bênção pode ser sua, mas entenda, em nome de Jesus, Deus pode dar essa bênção para outro, se você não valorizar. Porque o tempo não para. E a obra de Deus não para, meu irmão. Deus não para de agir por causa de mim e de você. Até onde nós temos fé e nos envolvemos, Ele nos usa. E aonde nós pararmos, outros serão levantados. Porque a obra não para.
E quando você olha lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 20, você vê a história do profeta Elias. Deus trata com aquele homem. Elias é mandado para o ribeiro de Querite. Deus sustenta, vem corvo do céu. Depois Deus manda ele ir para a casa da viúva. Ele é mantido durante 3 anos. Ele aprende a ouvir o Senhor. Homem que experimentou o poder de Deus. Orou para não chover, 3 anos não choveu. Orou para voltar a chover, voltou a chover. Orou para descer fogo do céu. Homem que experimentou o poder de Deus. Mas quando fugiu de Jezabel, e Deus foi encontrá-lo lá na caverna, e ele querendo morrer, em profunda depressão, Deus trata com ele, Deus restaura o seu ânimo. Mas vai ver o que diz lá no capítulo 19, verso 20. Volta, desce e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Você não aguenta a parada? Deus levanta outro. A bênção de ser usado, meu irmão, pode ser sua, mas Deus não fica de braços amarrados, esperando por mim e por você. O envolvimento, queridos, que Deus espera de cada um de nós é envolvimento para bons tempos, mas é envolvimento para tempos difíceis. Simão Pedro foi treinado 3 anos para servir, e no momento que o mestre mais precisou, não serviu. E olha a soberania de Deus. Em poucos minutos, Deus capacita outro Simão para servir. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele tem prazer de nos usar. Deus não olha para a sua capacidade, Ele olha o que pode fazer na sua vida. Mas, queridos, o verdadeiro envolvimento é aquele que enfrenta qualquer situação até ver a vontade de Deus cumprida. Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, e em tudo que Deus permite que aconteça também tem um propósito, porque algumas coisas Ele faz, outras Ele permite, e muitas vezes, meu irmão, essa vontade é para a nossa própria vida, é para o nosso próprio bem. Existem situações que Deus quer que eu passe, porque eu preciso passar, porque você precisa passar, porque elas vão nos tratar, porque elas vão nos fortalecer. E quando você olha nessa perspectiva de ver a vontade de Deus cumprida, seja na vida de quem você está abençoando, ou na sua vida mesmo, você precisa entender como Deus age. Simão estava no lugar certo, e na hora certa. E todas as circunstâncias se dirigiram a ele. Jesus não tombaria na frente de nenhum outro, era de Simão. Os romanos poderiam pedir: vocês que seguem esse homem, quem quer segurar essa cruz aqui? Não abriu a oportunidade, não abriu o concurso. Isso você carrega. Só Deus faz isso. E quando Deus quer nos usar, irmãos, as circunstâncias serão usadas por Deus para favorecer isso. Deus deseja nos usar. Deus deseja fazer coisas tremendas em nossas vidas, mas nós precisamos crer e desejar estarmos disponíveis para esse envolvimento. Mas a terceira e última coisa que eu acho interessante quando eu olho para a vida de Simão, irmãos, é que todo envolvimento na missão da cruz, ela produz uma experiência transformadora na vida do discípulo. Vou repetir. Todo envolvimento na missão da cruz, não é em outra missão, mas é na missão da cruz, produz na vida do discípulo uma experiência transformadora. Ninguém continua o mesmo quando se deixa ser usado por Deus. É impressionante isso. Foi o que aconteceu com Simão. Ele nunca teria conhecido a Jesus se ele não tivesse aceito levar aquela cruz, porque ele não conhecia Jesus. Para ele, Jesus naquele primeiro momento era apenas mais um crucificado. Afinal de contas, ele era de Cirene, norte da África, onde hoje é a Líbia. Ele era estrangeiro, convertido ao judaísmo, mas estrangeiro. Em nenhum momento há menção de que ele tenha visto uma cura de Jesus. Mas quando aquele homem se permite envolver-se com Deus, envolver-se na obra de Deus, esse envolvimento produz uma experiência transformadora na sua vida. Outra coisa interessante que você percebe é que eu gosto de estar atento a essas colocações que Lucas faz. O Lucas é muito meticuloso.
E ele diz assim, ele é o único que diz isso, essa narração está em todos os evangelhos, mas Lucas é o único que coloca esse detalhe. Ele diz assim: e puseram a cruz nos seus ombros para que a levasse após Jesus. Jesus não tinha mais força para carregar o madeiro, mas Jesus teve força de caminhar na frente dele. E eu acho que isso tem um simbolismo representativo para a nossa vida muito importante. Que conquanto eu e você nos defrontemos com situações difíceis, sejamos convocados a nos envolvermos com uma obra que muitas vezes aos nossos olhos nos parece maior do que as nossas próprias forças, até pode colocar a nossa vida em risco. Entenda uma coisa: você nunca se envolve na obra do Senhor sozinho. Deus trabalha com você. Na verdade, Ele trabalha em conjunto. Você é convidado a trabalhar em conjunto. Simão carregava, mas Jesus ia na frente. Ele não ia só, ele ia na frente. Quem ditava o ritmo que Simão seguia com a cruz era Jesus. Isso é uma experiência extraordinária, meu irmão. Porque quando nos envolvemos com a obra do Senhor, Ele age e controla todas as áreas da nossa vida. Tudo recebe essa influência, essa intervenção do Espírito, porque Deus começa a operar, seja na vida profissional, emocional, na saúde física, em todas as áreas. Mas talvez o elemento mais gostoso de experiência transformadora, irmão, é o que Paulo escreve lá em Romanos 16:13. Paulo escreve uma saudação, dizendo assim: eu saúdo a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também é minha mãe. E talvez, se você voltar a ler o texto em outras passagens, você vai ver que, por exemplo, Mateus e Marcos vão dizer que os filhos de Simão se chamam Alexandre e Rufo. E sabe o que significa? É que essa experiência foi tão transformadora que não só Simão se converte, mas toda a sua família. E anos mais tarde, seu filho mais novo, Rufo, e sua esposa se tornam cooperadores de Paulo, quando Paulo escreve a Roma. Quando eu me envolvo com a obra do Senhor, a bênção de Deus atinge a minha família, meu irmão. Tem gente que às vezes fica dizendo assim: como eu queria que meus familiares se convertessem. Se envolva com a obra, meu irmão. Porque o prazer de Deus é ver a sua glória sendo derramada em nossas vidas. O prazer de Deus é nos exaltar aonde Ele deseja nos exaltar. Você com certeza terá muito menos dificuldade na evangelização dos seus familiares se você se envolver. Porque é um mistério do Espírito, é um desejo de Deus que todos nós possamos dizer: em minha casa serviremos ao Senhor. Tenha certeza, o próprio Senhor Jesus influenciou sua casa. Dois dos grandes escritores da Bíblia foram irmãos de Jesus, Tiago e João. A influência de Jesus foi fortíssima, porque é assim que acontece. Quando eu me envolvo, a experiência é transformadora na minha vida, mas a experiência também é transformadora na vida da minha família, naquele cristão à minha volta. Por isso, quando você olha para Simão, olhe para você. Você está debaixo do controle da direção de Deus. E aonde Deus levar você, Ele está com você. E o que vier a acontecer com você, não deixe que traga medo, insegurança, dúvida. Ou Deus faz ou Ele permite, para que os seus propósitos aconteçam. Você sempre estará no lugar certo, e na hora certa, e com as pessoas certas, que Deus deseja usar você. Sempre. Por isso que Simão poderia ter conhecido o Evangelho, e poderia ter tido uma experiência com Jesus de muitas outras formas, mas essa é uma das conversões mais extraordinárias. No caminho da morte, um homem que dá um verdadeiro exemplo de discípulo, não estava perto, mas se envolveu. Se envolveu independente das consequências, e viu a experiência transformadora do Espírito Santo na sua vida. Que você possa, meu irmão, crer nisso. Que você possa se disponibilizar. Que você possa dar a oportunidade do Espírito agir e fazer o plano que Ele sonhou para a vida de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé mais uma vez?
E a minha sugestão nesse momento é que você pudesse fazer uma oração ao Senhor. Às vezes a gente idealiza muito o momento ou o dia que nós vamos nos consagrar a alguma coisa. Eu já vi gente até idealizando o dia que ele iria aceitar Jesus. Vai ser no dia assim, pastor, num culto assim. Aí eu vou e me entrego. Essas coisas só funcionam no nosso imaginário, porque normalmente nunca essas coisas acontecem. As transformações do Senhor ocorrem quando nós escolhemos nos envolver com Ele. E qualquer momento, qualquer tempo, é hora de nos envolvermos com Ele. Por isso a minha sugestão a você é que você fizesse uma oração dizendo assim: Senhor, este ano ainda está no início, ainda estamos no mês de janeiro, eu tenho uma boa caminhada pela frente, eu posso com certeza fazer muitas coisas para o Senhor, eu posso com certeza ter um envolvimento transformador com o Senhor, e esse é o meu desejo. Dificuldades com certeza vão existir. Simão a enfrentou, encarar aquela multidão, encarar aquela cruz, encarar toda aquela circunstância tenebrosa, deixar sua família, mudar sua agenda, mas ele aceitou, e ele viu recompensa na sua vida. Diga para o Senhor: eu quero esse envolvimento, quero estar mais próximo do Senhor, não quero estar simplesmente presente na casa de Deus, eu não quero somente cargo, eu quero me envolver com o Senhor. Vamos orar nesse sentido, vamos pedir isso ao Senhor. Feche os seus olhos, diga isso para Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar a vida do Teu povo, está orando, conversando com o Senhor, colocando suas vidas diante do Senhor. Ah, Deus amado, não nos deixe, Senhor, perdermos a oportunidade de sermos usados. Elias, ó Deus, provavelmente poderia ter continuado por muito tempo profeta em Israel, mas determinou o Senhor que Eliseu fosse ungido em seu lugar. Ah, Senhor, quantas vezes nos olhamos para nós mesmos e achamos que já estamos fazendo muito para Ti, porque estamos na igreja, porque somos dizimistas, porque estamos envolvidos com esse ou aquele ministério. Senhor, qualquer pessoa pode fazer isso. Com certeza, Pai, há uma capacitação muito maior, há um projeto muito maior, há um sonho muito maior do Senhor para as nossas vidas. Nos permita, Senhor, alcançarmos esse sonho. Senhor, nos permita ultrapassarmos a nossa visão limitada e andarmos nos sonhos do Senhor. Que o Senhor nos faça, Deus, uma igreja cada dia mais envolvida com a Tua obra. Não quando é conveniente, não quando é fácil, não quando é tempos bons, mas quando o Senhor precisa, quando o Senhor nos convoca, quando o Senhor coloca a oportunidade diante de nós. Não nos preparando, Senhor, não pensando, mas com a força que temos, como fez Simão. De imediato aceitou a cruz de Cristo. Faça isso, Senhor, em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. www.presbiteriana.tv, a TV dos programas de televisão das igrejas presbiterianas do Brasil.